Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender o que é juros. E juros nada mais é que uma remuneração que é cobrada pelo empréstimo de uma certa quantia em dinheiro. Por exemplo, se você toma emprestado uma quantia em dinheiro de um banco, ele vai te cobrar uma taxa de juros sobre aquele valor que você pegou emprestado. Então você vai pagar aquele valor mais uma quantia que será os juros. O contrário também é verdadeiro. Quando você empresta o seu dinheiro ao banco, fazendo alguma aplicação, o banco também vai te remunerar. Ele vai te pagar uma taxa de juros e quando você retirar o seu dinheiro, você vai retirar o seu capital que você investiu, mais uma porcentagem que você vai receber por ter emprestado esse dinheiro ao banco. Claro que a porcentagem que o banco te paga por esse capital que você investiu é bem menor do que a porcentagem que o banco te cobra pelo empréstimo que você fez. Mas de uma forma bem resumida, você precisa saber o seguinte, que juros, que nós vamos representar pela letra J, é igual ao capital, que é o valor que você investiu ou que você tomou emprestado, vezes a taxa, que é a porcentagem, vezes o tempo de aplicação, né? Por quanto tempo você deixou esse dinheiro aplicado ou em quanto tempo você devolveu esse dinheiro ao banco ou a alguma loja em que você fez alguma compra a prazo. Então, para calcular o juro, nós vamos fazer o capital vezes a taxa vezes o tempo. Já o montante, que nós vamos representar pela letra M, é igual ao capital mais juros. Ou seja, no final da sua aplicação ou no final do seu empréstimo, qual foi o montante final? Quanto você pegou emprestado mais a quantidade de juros que você teve que pagar. Ou quanto que você aplicou mais a quantidade de juros que você recebeu. Então vamos resolver esse exercício que diz que uma pessoa toma emprestado R$2.000 pelo prazo de 2 meses a uma taxa de juros de 3% ao mês. Qual será o valor pago como juro? A forma para calcular os juros é juros igual a CIT, que é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Lembrando que nós estamos falando de juros simples. Bom, o nosso capital corresponde a R$2.000, que é o valor ou que você aplica ou que você toma emprestado. Bom, o I é a taxa de juros, que nesse caso é 3% ao mês. E o tempo é o período que essa pessoa vai demorar para pagar esse empréstimo, que nesse caso são 2 meses. Bom, é importante lembrar que a taxa e o tempo têm que estar na mesma unidade, ou seja, a taxa está ao mês, o tempo está ao mês, então está ok. Se a taxa estivesse ao mês e o tempo estivesse ao ano, nós precisaríamos fazer uma conversão e deixar as duas informações na mesma unidade de tempo. É importante lembrar também que 3% nós podemos escrever em forma de fração. Agora nós vamos substituir esses valores na nossa fórmula. Então, juros é igual ao capital, que é 2.000, vezes a taxa, que é 3%. Lembrando que você não pode colocar apenas o 3, porque vai estar errado a sua conta. Vezes o tempo, que é 2 meses. Então, juros é igual. Bom, multiplicação de fração, a gente multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Como aqui não tem nada, é como se tivesse 1. Então, 2.000 vezes 3, 6.000. 6.000 vezes 2, 12.000. Dividido por 100. Posso cancelar esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0. Fica 120 dividido por 1, que é igual a 120. Então, esse é o valor dos juros a ser pago por este empréstimo. Agora, qual o montante? O montante é o valor final. Montante é igual ao capital mais os juros. Então, o montante será o capital foi um capital de R$2.000 mais os juros no período foi de R$120. Então, o montante final será igual a R$2.120. E nesse exemplo específico, este empréstimo de R$2.000 a uma taxa de 3% ao mês, com um prazo de 2 meses, gera um montante de R$2.120. Lembrando que nós estamos falando de juros simples, que não é a modalidade utilizada pelos bancos hoje em dia. Vamos a mais um exemplo. Então, a nossa fórmula é juros igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Bom, qual o valor de um capital que, aplicado à taxa de juros simples de 2% ao mês, rendeu, depois de um ano, R$240 de juros? Nós já temos os juros aqui, e os juros foi de R$240. O que esse problema quer saber é qual foi o capital aplicado. Nós temos no exercício a taxa de juros, que é de 2%
ao mês e nós temos o tempo também, porque ele rendeu depois de um ano. Um ano tem 12 meses. Eu não vou colocar um ano aqui, porque eles não ficam na mesma unidade de tempo. Então, a taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade. Então, um ano corresponde a 12 meses. Agora, nós vamos substituir as informações que a gente tem na nossa fórmula. Então, juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. O valor dos juros é 240. E isso é igual a... O capital nós não temos, vezes a taxa, que é 2% ao mês. Nós vamos transformar em fração, então vai ficar 2 centésimos, vezes o tempo, que é 12 meses. Então, nós teremos 240 igual. Aqui nós podemos multiplicar todos os numeradores. Nós vamos ter 2 vezes 12, 24. 24 vezes C, que é o capital, dividido por 100. Bom, toda vez que eu tenho um número dividindo, ele pode passar para o outro lado multiplicando. Então, nós vamos ter 100 vezes 240, nós teremos 24 mil. E isso é igual a 24 vezes o capital. Bom, para achar o valor do capital agora, a gente precisa tirar o 24 daqui. E como o 24 está multiplicando o capital, ele vai passar dividindo para o outro lado. Então, a gente pode escrever assim, que o capital é igual a 24 mil dividido por 24. E isso é igual a R$1.000. Ou seja, o capital aplicado foi um capital de R$1.000. Agora, qual o valor do montante? O montante é o capital aplicado mais os juros. Então, o montante será, o capital aplicado foi R$1.000, mais os juros, nós já temos desde o início, é igual a 240. Então, o montante será igual a R$1.240. Muito bem? Então é isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Eu fico por aqui. Até a próxima. Um abraço e tchau, tchau.